deixou sua glória, foi por amor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, junto contigo, para poder trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos graça, Deus, por mais uma vez termos a oportunidade, Deus, de estarmos diante desta câmera para poder ser o porta-voz da tua palavra, ser apenas um simples vaso, aonde a honra não é do vaso, mas é do tesouro que está dentro do vaso, que é a tua palavra, teu Espírito. Por isso, Deus, usa-me como tu queiras, fala conosco, a cada um daqueles que estão nos ouvindo neste momento, Pai, que possam estar, Senhor, com seus corações prontos, preparados para receber a tua palavra poderosa. Te louvo, Deus, pois tu sabes que nada tenho, nada posso, nada sou, sem a presença do teu Espírito em minha vida. Te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amados, vamos meditar num texto da palavra do Senhor? Leia comigo livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso 23, que diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo dos exércitos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Amém. Amados, a palavra que o Senhor, Ele colocou em nosso coração para estar ministrando, né, a tua vida nesta oportunidade, ela trata de um assunto bastante conhecido, né? Eu creio que você que é evangélico, desde pequenininho na escola bíblica dominical, já tem ouvido, aprendido. E você que está nos ouvindo, mesmo que não é evangélico ainda, é católico ou tem outras religiões, eu agradeço também a poder estar nos acompanhando. Observe que você também já deve ter ouvido falar dessa história, é muito conhecida, todos conhecem a história do pequeno que venceu o grande, a história do menino que venceu o gigante. Só que eu não quero apenas me ater à história, eu não quero apenas contar a história para você, porque você já conhece a história. Eu quero trazer algumas revelações, né, que tem dentro dessa história. Como eu sempre digo nos vídeos que eu tenho realizado, eu tenho dito a vocês que o que importa é o ato primário e o ato secundário. O ato primário é a história em si, é o que a Bíblia relata. E o ato secundário é a revelação de Deus, o propósito de Deus dentro dessa história. É onde nós vamos extrair as verdades bíblicas para a nossa vida. E o tema de hoje, né, é um tema bastante sugestivo, um tema em que muitos pregadores, centenas, milhares de pregadores já ministraram sobre ele, mas eu quero me juntar a eles e também ser uma voz que clama no deserto e falar para você sobre o tema derrotando os gigantes. Amém? A Bíblia conta este fato de Davi, né? Vem falando de um menino da cidade de Belém, cujo nome do pai dele era Jessé. Tinha mais 7 irmãos, e um dia, quando Samuel foi na casa dele ungir um rei que Deus falou que seria segundo o seu coração, ele encontra ali vários filhos de Jessé. O primeiro, Eliabe, grande, forte, um guerreiro, tanto que depois é ele que vai para a batalha junto com o seu irmão, os seus irmãos. E os olhos de Samuel se encantou quando viu Eliabe, grande, forte, e no seu coração disse: esse aí está diante de mim o futuro rei de Israel. Porém, Deus disse: Samuel, não penso como pensa o homem, não vejo como vê o homem. O homem, ele atenta à aparência, mas eu vejo o que está no coração. E Deus ali está mostrando a Samuel
que não era da maneira dele, nas regras dele, né? No modo de nós vermos e fazer as nossas escolhas, mas a escolha de Deus muitas das vezes vai na contramão do que o homem escolhe. Às vezes Deus escolhe coisas pequenas para confundir as grandes, como diz o livro de Coríntios. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolhe as coisas que não são, as coisas vis, as coisas loucas, né? E ele usa geralmente essas coisas. Eu me lembro que apenas uma queixada de jumento, né? Sansão matou 1000. Um simples cajado levantado sobre as águas abriu o grande rio. Veja ali que vários fatos ocorridos na Bíblia que com coisa pequena, grandes milagres aconteceram, grandes projetos foram realizados. E na vida desse moço também não foi diferente. Quando todos pensaram que nenhum deles seria capaz de ser o grande rei de Israel, de repente Samuel diz: acabaram-se os mancebos, porque eu só vou me assentar à mesa quando ele chegar. E eles falaram: tem o menorzinho da casa do papai, é o tal de Davi, está lá no campo tomando conta das ovelhas do papai. E Samuel disse: manda chamá-lo. E foram lá chamar. Quando Davi chegou, o Senhor disse: esse aí pode ungir. Ele derramou azeite sobre a cabeça dele. E a partir daquele momento, ele passou a já ser ungido rei de Israel. Ele ainda não era rei de fato, porque ainda tinha um rei no trono, que era Saul. Ele tinha que esperar Saul morrer ou sair do trono para ele assumir. Mas a unção ele já havia recebido ali naquele dia. E a Bíblia diz que a história vai se desenrolando, e um dia os seus irmãos vão à guerra, e já fazia bastante tempo, praticamente quase 40 dias, que o pai Jessé não tinha notícia dos seus irmãos. E ele agora chama Davi e diz: Davi, eu quero que você vá numa missão. A missão é: você vai levar um efa de grãos tostados para os seus irmãos, e leite, um queijo, 10 queijos de leite, você vai levar para o capitão de 1000, quer dizer, para o comandante. E ali você vai trazer notícia dos seus irmãos para mim. Davi, sempre obediente, sempre atendendo a ordem do seu pai, sem resmungar, sem reclamar. Ele pega todos aqueles mantimentos que o seu pai lhe entregara, e ele vai agora correndo para o lugar, para o fronte de batalha, para onde estava acontecendo. E a Bíblia diz que quando ele chega, ele ainda está no alto, numa colina, quando ele olha lá embaixo no vale, ele vê ali um homem muito alto, um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. Alguns arriscam dizer que é 2,97, 2,93, eu não entro por esses pormenores, eu digo que é apenas um homem bem alto, um gigante, aproximadamente 3 metros de altura. E a Bíblia diz que ele ouviu aquele gigante blasfemando contra o Deus de Israel. E uma das coisas que eu sempre gostei, amei em Davi, foi o amor que ele tinha pelo seu Deus, o respeito que ele tinha pelo seu Deus, o carinho que ele tinha pelo seu Deus. E quando Davi demonstra isso, Davi demonstra-se irado, porque aquele homem está falando mal do seu Deus. Não existe Deus em Israel. Cadê o Deus de Israel? Humilhando o Deus de Israel. Ele agora vai até seus irmãos, ali entrega os mantimentos, os grãos para os seus irmãos, o queijo para o capitão. E um dos seus irmãos, muito revoltado, chamado Eliabe, muito nervoso, ele: vieste mostrar a maldade que existe no seu coração? Quer dizer, eles estavam 40 dias ali, sem resolver o problema, 40 dias ali naquela expectativa de batalha, porque naquela época 2 maneiras tinha de se confrontar. A primeira era um exército contra o outro exército, aquela terrível carnificina, milhares de soldados morriam, né, pelas mãos uns dos outros. Ou a segunda hipótese, ali chamaria um campeão de um exército, um campeão de outro exército, e colocava os 2 para lutar. Só que sobre esses 2 lutadores pesava a responsabilidade de toda uma nação, porque aquele que fosse derrotado, ele seria como servidor, ele ia ser escravo da nação que venceu, do capitão, né, do exército que venceu, dominaria, o país dominaria sobre o outro. Então era uma responsabilidade muito grande. Então muitos exércitos às vezes não tratava desse jeito. Por quê? Porque sabia quem era o filisteu de Gate, sabia quem era o campeão de Gate.
A Bíblia chega a dizer que desde a sua infância, desde a sua meninice, ele já tinha aprendido a lutar. E quando você vai buscar a história dos guerreiros, os guerreiros são preparados desde tenra idade, desde pequenininho, eles já são preparados, começam a lutar com a espadazinha de madeira, para não ferir, para não se machucar, e depois até chegar ao ponto de ser lhe dado a espada mesmo de aço para poder lutar. Então, desde pequenininho, ele aprende a dominar seus sentimentos, ele aprende a dominar o medo, ele aprende a dominar a ansiedade, ele aprende, como diz aqui em Minas Gerais, ter sangue nos olhos, de querer vencer, de querer lutar. Então, desde pequenininho, aquele guerreiro, aquele grande homem, tremendo, se você for estudar a história dele, a ponta da lança dele, a haste da lança, parecia uma haste de tecelão, um peso terrível, e a indumentária que era a roupagem de Golias era terrível de pesada. E a Bíblia diz agora que esse moço chamado Davi, nada disso. Ele apenas ouve o que seus irmãos estão falando, ouve a presunção, dizendo: você deixou as poucas ovelhas do papai e vieste para cá nos humilhar. Ele disse: não, eu vim para cá para resolver esse problema. Eu vim aqui porque o Senhor me escolheu para estar nesse lugar. Amado, sabe o que eu vejo? É que há momentos da nossa vida que o Senhor nos leva a alguma situação que nós não temos nada a ver com aquilo, que nós não temos nada a ver com o que está acontecendo, mas muitas das vezes Deus nos usa como vaso para chegarmos lá e resolvermos aquela situação, porque infelizmente muitas pessoas estão vivendo em situações que estão de braços cruzados, de mãos amarradas, não sabem o que fazer, não sabe como resolver, não sabe como agir. Então Deus vai usar eu e vai usar você para poder estar com essas pessoas, orientando, dando apoio, orando, ensinando, dando conselhos para que esse problema seja resolvido. Olha Deus tirando Davi de trás das ovelhas lá de Belém para ir para o campo de batalha, um menino apenas, sem nenhuma formação de luta, de guerra. Ele aqui é usado por Deus, porque Deus vai provar que ele usa o menor, ele tem poder de usar o menor. Os olhos dos homens só queremos o maior, só queremos o melhor, só queremos o que tem mais, só queremos o maior espaço, mas Deus vai mostrar dentro dessa mensagem para mim e para você que ele usa o menor. E a Bíblia diz que ele agora vai lá diante de Saul, que era o rei. Ele se apresenta, a história já tinha corrido, e ele disse que ele ia matar aquele incircunciso filisteu. Chegou aos ouvidos de Saul, manda chamar, ele se apresenta, e Saul começa dizendo para ele: olha, como é que você pode ter essa noção de que Golias é um homem grande, experiente, lutador, você é apenas um menino? Queridos, escutem bem que eu vou lhe dizer, muitas das vezes, pessoas não acreditam na nossa chamada. Tem muitas pessoas que não acreditam naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Não acreditam no seu potencial. Não acreditam que Deus pode fazer através de nós. Quantas pessoas às vezes estão lamentando porque não sabe cantar ou é meio desafinado, então pegou o cântico, encostou, botou na gaveta e nunca mais cantou, porque fica preocupado em querer agradar a A ou agradar a B. Tem muitas pessoas que quando começaram a pregar, ou ainda pregam até hoje, e tem um pouco de dificuldade no português, tem um pouco de dificuldade na dicção, um pouco de dificuldade nas matérias em si, e com aquilo ficou constrangido com alguns pregadores que têm faculdade, PhD disso, doutorado daquilo, e começa a comparar ele a essas pessoas e começa a enterrar seus talentos. Deus esta noite está falando contigo que ele usa quem ele quer, a hora que ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer. Deus, ele não chama apenas os capacitados, mas ele capacita todos aqueles que são chamados.
Deus, ele vai surpreender com o que você é, com o que você tem. Basta você estar pronto, preparado, basta você estar com o coração ardendo de vontade de ser usado por Deus, porque as coisas vão fluir, Deus vai te usar. Era o que Davi tinha. Davi se apresenta a Saul e conta a história, e Saul agora vai dizer para ele: então nós vamos colocar nossas armas em você, as armaduras em você, e você vai. E ele disse: não, eu vou com a minha mesmo. Colocou aquilo tudo, não encaixou, né? E aí ele disse: o Senhor, assim como Deus me deu o urso e o leão, o Senhor vai me entregar nas minhas mãos esse circunciso filisteu. Na mesma hora, Saul percebeu que a ação que estava sobre a vida daquele menino era uma ação sobrenatural, sobre-humana. Era algo que não se compreendia com a mente humana. Na visão, na ótica humana, era incompreensível a luta de um gigante contra um menino. É praticamente o tamanho de Davi, mas não me interessa. O interessante é que quando Deus quer fazer, Ele vai fazer. Operando Deus, quem impedirá? Não existe tamanho de gigante, não existe experiência de gigante, não existe nada, barreira, nada que possa impedir o agir de Deus. Deus usa coisas tão insignificantes aos olhos humanos, e dessas coisas insignificantes Ele faz coisas maravilhosas. Do insignificante aquilo que é maravilhoso. E a Bíblia diz agora que Davi, ele vai para a cena de batalha, e exatamente a partir daí que nós vamos traçar algumas linhas de pensamento para mostrar a você que precisamos de algumas atitudes para vencer os gigantes e derrotar os gigantes que aparecem na nossa caminhada. Quando eu falo de gigante, não estou falando de Golias em si, não estou falando de um homem de aproximadamente 3 metros de altura, com sua experiência, com a sua indumentária. Não. Eu estou falando de simbologia. Esse gigante representa tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que quer tirar, né, a tua paz, tudo aquilo que quer te impedir o teu progresso, tudo aquilo que quer roubar a autoridade que tem em você. Os gigantes são barreiras, enfermidades, doenças, tudo isso gira em torno dessa palavra gigante. Então, quando eu penso em gigante, eu penso em grandes obstáculos na caminhada, contratempo na minha caminhada. E o pastor, para vencer, como eu faço para derrotar? Na vida desse moço chamado Davi, eu aprendi muito, irmãos. Eu amo esse texto porque me ensina coisas tão lindas que eu possa aplicar na minha vida, na minha casa, no meu ministério, principalmente no... Pensa você que como pastor a gente é um super-homem, um super-herói, não tem problema. Irmão, pastor também é ovelha, pastor chora, pastor também tem os seus momentos de depressão, pastor tem os seus momentos que precisa de um abraço, pastor tem os seus momentos que precisa de um carinho, pastor que precisa de uma visita. Tem momentos na vida de um pastor que precisa de uma mensagem: pastor, eu te amo. Porque tudo que você fizer pelo seu pastor, você está investindo em você mesmo. Tudo que você fizer pelo bem da sua igreja, você está investindo em você mesmo. Então, há momentos temos que entender que os nossos líderes, nossos pastores, não é o super-homem, o Batman, essas loucuras que a mídia apresenta, que resolve todos os problemas. Só chamar, coloca o sinal do Batman lá no céu, lá, que ele vem em Gotham City e resolve tudo. Não é assim não, irmão. Tem hora que o pastor não tem vontade nem de sair da cama. Tem hora que o pastor tem tanto problema, está sangrando, cheio de faca enfincada nas costas, mas ele ainda tem que cuidar. Ele ainda tem que abrir mão por
sua causa, por causa dos seus membros. E eu entendo aqui que Davi mostrar alguns meios, algumas atitudes, algumas cartas na manga, algum segredo para podermos ter vitória sobre esses gigantes que se levantam à nossa frente. E é muito claro que a primeira atitude de Davi para vencer Golias tem que ser também a nossa. Sabe o que foi? Determinação. Observa que Davi, quando ele vê aquele homem, ele ouve o que Golias diz, irmão, Davi não fez o que fez os homens de guerra, os preparados, os de espada na mão, os de couraça, de capacete, que estavam todos ali perfilados, mas quando o exército de Gate chega com Golias, eles fogem. Daqui eu acabei de ler, eles fugiram porque temeram Golias. Olha a atitude desses homens, atitude de medo, atitude de pavor, terror. Mas a atitude de Davi aqui, ele foi determinado, ele teve determinação. Determinação é uma força que você tem dentro de você, que não se explica com palavras. Você faz coisas além da sua posse. Quando Deus fala através de Moisés para Josué, não te pasme, não esforça-te, tem de bom ânimo. Ele está dizendo, ei, tira essa determinação de dentro de você para tomar conta desse povo, para guiar esse povo. Se esforçar é colocar uma força além do normal. Isso se chama esforço. É fazer teu corpo sentir, a tua carne tremer, para você alcançar teu objetivo. Davi, ele me ensina que o primeiro passo para se derrotar os gigantes que aparecem na minha caminhada é determinação. Não é ficar pasmo com o tamanho do gigante, pelo visual do gigante, pelas armas que ele apresenta. A determinação, irmãos, me faz olhar além. A determinação na vida de Davi não estava vendo Golias de pé, estava vendo Golias deitado e a cabeça dele decepada pela sua própria espada. A determinação na vida desse moço não estava ligando se ele ia ser aplaudido pela vitória, se ele ia ser carregado pela vitória, porque isso, infelizmente ou felizmente, é uma consequência da nossa luta. Somos aplaudidos quando vencemos, mas também somos vaiados quando às vezes somos derrotados. Somos questionados às vezes nas derrotas, mas quando chegam as vitórias, irmãos, eles esquecem até dos problemas, eles vão te aplaudir. Davi não estava ligando para isso, irmão. O que Davi estava fazendo era olhar Golias e determinar no seu coração, e não determinou para Deus. Que tem muitas pessoas dizendo que você tem que determinar para Deus. Quem somos nós, irmão, para determinar alguma coisa para Deus? Quem sou eu para determinar alguma coisa para o Criador? Eu sou criatura, irmão. Pastores ensinando por aí, dizendo, ei, vai lá e determina para Deus. Não, irmão, determina para você, determina para mim. Eu vou determinar para mim que eu vou vencer. Eu vou determinar para mim que esse gigante vai cair. Eu vou determinar para minha vida que eu vou levantar e eu vou ter vitória. Ei, não determina para Deus. Quem somos nós, criaturas mortais, para questionar o Criador? Davi foi determinado. Não teve esse negócio de ficar balançando as pernas com medo. Não. Escuta bem o que diz o verso 48, diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Você viu o que o exército de Israel fez? Ah, não, eu vou te explicar. Olha o que o exército de Israel fez. Olha aqui, ó, verso de número 24 de 1 Samuel capítulo 17. Porém, todos os homens de Israel, vou repetir, porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, quem era o homem? Golias, fugiram, escute, irmão, fugiram diante dele e temiam grandemente. Agora, olha Davi. Todos os homens de Israel fugiram temendo grandemente. Levantou-se e correu
ao combate a encontrar Golias, o filisteu. Sabe o que eu entendo aqui? Determinação. Queridos, a falta de determinação faz você perder a tua bênção. A falta de determinação faz a tua fé esfriar. A falta de determinação faz teu ministério empurrá-lo abaixo. A falta de determinação faz a tua chamada ser esquecida. A falta de determinação faz você ficar longe das coisas de Deus. A falta de determinação, você não tem determinação para nada. Não tem determinação para agir. Não tem determinação para orar. Não tem determinação para falar com Deus. A falta de determinação faz com que você faça com que esses homens fizeram, se escondam, se acovardem. Mas Davi, a primeira atitude para se vencer uma luta, uma prova, uma dificuldade, chama-se determinação. Seja determinado. Segunda coisa que eu vejo aqui na vida de Davi, para ele vencer Golias, além da determinação, teria que ter um combustível para a sua fé. O combustível, ele faz algo fluir. O combustível no carro faz o carro andar. O combustível dentro de um bujão de gás lhe proporciona você realizar a confecção da sua comida. O combustível dentro de uma lamparina faz o fogo pegar. O combustível chamado eletricidade, que querendo ou não é o combustível, faz a tua lâmpada acender. O combustível que fez a fé de Davi ter determinação foi uma coisa linda, em que muitas das vezes nós não estamos usando isso. Sabe o que foi? Ele mostrou para Saul o que Deus fez na vida dele lá atrás. Olha o que ele disse para Davi, para Saul. Saul agora olha para ele e diz assim: mas tu não pode ir, tu é menino. E começou a botar uma série de empecilhos, de dificuldade, que humanamente falando, Saul não estava sem razão não. Saul tinha razão. Realmente ele era menino, realmente não tinha experiência. Tudo isso Saul tinha razão. Só que Davi nunca falou isso para ninguém. Davi nunca deixou isso que eu vou te contar agora, ser algo para lhe promover. Não. Davi falou para Saul a seguinte maneira: um dia eu estava tomando conta das ovelhas do papai, e dentro do mato saiu um urso muito grande e tentou pegar uma ovelhinha do papai. E eu corri para cima dele e o matei. Irmão, eu creio que Saul fica desesperado com a história. Um menino matou um urso. O urso luta de pé, meu irmão. A garra do urso chega de 8 a 10 centímetros. O abraço do urso é terrível, porque ele finca aquelas garras nas suas costas e com a boca, com a sua presa, rasga a tua garganta. Ele disse: calma aí, Saul, ei, peraí, ainda tem outras coisas. Ele disse: o que é? Não acabou não? Não, outro dia eu também estava lá tomando conta das ovelhinhas do papai. Era pouquinha, papai era rico, não, é poucas ovelhas. Saiu um leão. Ah, meu Deus, que é um leão, irmão? Conhecido como o rei da selva. Um bicho que, segundo o livro de Jó, ele é o terror do rei. A Bíblia diz que ele correu, pegou aquele leão e o matou. Sabe o que Davi estava fazendo? Davi estava trazendo à memória o que lhe trazia esperança. Davi estava mostrando para Saul que tinha experiência com Deus. Amados, quantos hoje dentro das igrejas que não tem experiência com Deus, não tem intimidade, relacionamento com Deus, não tem história para contar. Qual é a tua história? O que Deus já fez pela tua vida? Será que você já sofreu de amnésia e esqueceu quantos livramentos que Deus já te deu? Quantas portas que Deus já abriu para a tua vida e
quantas ele já fechou por amor a você? Você já teve ideia de quantos livramentos de morte Deus já fez em tua vida? Você já teve ideia de quantos que amigo Deus se afastou para não te prejudicar? Você já teve ideia dos milagres que Deus realizou até o dia de hoje? Ou será que você já se esqueceu disso? Ou será que isso já se apagou da tua mente? Sabe o que Davi estava fazendo? Davi estava usando o seu passado como um combustível para a vida dele. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu não posso me lembrar do meu passado, eu não posso ficar preso. Ei, eu não estou falando nada disso. Não, senhor. Eu só estou dizendo que todo carro, ele tem espelhos. Na nossa frente tem um bitelão chamado para-brisa, para você olhar para frente. Mas do lado de fora do carro tem um pequenininho do lado direito, um pequenininho do lado esquerdo, e dentro do carro tem outro pequenininho ainda, chamado de retrovisor. Retrovisor é aquilo que te faz olhar para trás. Observa que o para-brisa é infinitamente maior do que os retrovisores, mas os retrovisores são essenciais, porque você precisa dar uma olhadinha para trás. Os teus olhos têm que estar fixos na frente, mas de vez em quando tem que escapar o olhinho para lá, para cá, para saber o que está acontecendo, para saber o que passou. Assim é a nossa vida. Davi está me ensinando aqui nessa história que eu tenho que trazer à minha mente o que Deus fez por mim até hoje, que é exatamente a amnésia que sofria o povo de Israel. Quantas coisas Deus fez por eles, quantos milagres, quantas bênçãos que Deus realizou, e eles se esqueciam. Daqui a pouco estava enfiado no pecado novamente, estava lá escafundado, escravizado totalmente, porque se esqueceram do que Deus fez para eles ontem. Sabe o que fez Davi ser determinado? Ele lembrou das bênçãos. Pastor, mas eu estou numa situação terrível. Pastor, parece que tudo acabou. Ei, dá uma paradinha, olha para trás e veja o que Deus já fez por você. Começa a se lembrar. Conta as maravilhas do Senhor. Tem um hino da harpa que diz: quantas bênçãos, quantas são recebidas das... Dizes umas, aleluia, dizes de uma vez. Há de perceber o grande milagre que ele fez. Lembre do que Deus já fez por você, irmão. Lembre que se você chegou até aqui, é por causa dele. Lembre que tudo que você passou até aqui ainda está de pé, é porque ele tem te sustentado, ele tem te amparado. Lembra de ontem o que ele fez, para te dar força para você seguir e alcançar o amanhã. Primeiro, atitude para se vencer um gigante, um problema, é determinação. Segundo, traz à tua memória o que Deus já fez na tua vida. Isso vai te ajudar, te dar ânimo, te dar força. Poxa, se ele fez por mim ontem. Terceiro, eu aprendi que quando Saul, ele disse para Davi: você quer ir? Tudo bem, pode ir. Só que Saul disse o seguinte: olha, você vai, eu vou mandar colocar as armas em você, as armaduras em você. Colocaram um capacete enorme no menino, uma couraça enorme, a espada. Davi não conseguiu dar um passo, não conseguiu andar. Sabe por quê? Porque as armas de Saul só servem para Saul. Não queira lutar tuas guerras com as armas dos outros. As armas que Deus te deu são necessárias e suficientes para você vencer as tuas batalhas e os teus gigantes. Quantas pessoas estão entrando na onda da imitação, querer ser igual fulano, querer ser igual Bertano. Até as línguas estranhas a pessoa imita, vestir-se igual, dar os pulinhos iguais, segurar a caneta como o outro segura. Cada discípulo, ele é parecido com seu mestre, mas é com seu mestre.
É com o seu mestre. Com o seu mestre, não com o mestre dos outros. Porque cada aluno tem seu mestre. E eu observo que Davi aqui, se ele fosse lutar com as armas de Saul, ele seria derrotado muito facilmente. Mas Davi decidiu a não lutar com as armas de ninguém. Ele foi lutar com as suas próprias armas. Toda arma, toda armadura, ela tem que ser adquirida. Com você. Quando uma criança nasce, ele nasce nu, sem nada. E ele vai adquirindo a sua roupa ao longo dos tempos. E a armadura de um soldado não nasce agarrada nele, não. E nem ele já nasce soldado. Ele se forma soldado depois. Sabe como você adquire as suas armaduras? No joelho, na oração, no jejum, o capacete da salvação para proteger tua mente, a couraça da justiça para proteger teu coração, o preparo, o amarrar dos lombos, que é a verdade, as sandálias da preparação do evangelho, o escudo protetor que apaga os dardos inflamáveis do maligno, a espada do Espírito. Tudo isso é adquirido com oração, jejum, lágrima, leitura da Bíblia, aplicação nas coisas de Deus, na obra do Senhor. Quanto mais você se envolver, mais Deus vai te equipar. O preço é alto, o preço é caro, mas vai valer a pena, vai te dar vitória na batalha. Depois, eu vejo que para mim vencer um gigante, eu tenho que ser determinado, eu tenho que lembrar de tudo que Deus já fez por mim, eu tenho que lutar com as armas que Deus me deu, saber descobrir em mim o meu potencial, descobrir qual é a minha relação no reino, a minha importância no reino de Deus, qual é a ferramenta mais que parece mais comigo, que se adapta melhor a mim. Porque não adianta dar uma espada na mão de um pedreiro. Pedreiro tem que dar a colher de pedreiro, espada na mão do lutador. Então cada qual tem a sua arma. Você vai pegar um serrote, você não vai entregar na mão de um médico. Você tem que entregar na mão do carpinteiro. Porque cada qual tem a sua ferramenta. Cada qual vai buscar a sua ferramenta. Descubra, desperte o dom que é em ti. Veja o que Deus preparou para a tua vida, como Ele pode te usar com o que você tem e como você é. Ah, pastor, não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não sei ler, não sei escrever. Dá uma de coitadinho, querido. Você é menina dos olhos de Deus. Deus não te salvou para tu ser mais um na casa dele. Deus te salvou para tu ser um soldado, um guerreiro. A batalha renhida já começou e Cristo é o nosso general, o nosso capitão. Então para com esse negócio de ficar dizendo que isso não vale nada. Pegar o microfone da tua igreja, irmão, que é saudade de irmã capaz de Senhor, quer dizer que aqui são mais menininho, pequenininho, mais fraquinho. Ô, não é coisa de guerreiro não, filho. Isso não é coisa que quer vencer gigante, não. Determinado, cheio de Deus, buscando no Senhor, que o Senhor vai te dar vitória. Então, uma das grandes armas também que temos, que é muito comum em toda a batalha, é quando as pessoas não acreditam em nós, não acreditam no nosso potencial, que te julgam pela tua aparência, pessoas para vocês assim, ixi, isso aí não vai ser nada, não vai dar para nada. Esse aí, só misericórdia do Senhor. Mas eu aprendi com esse Davi mais tarde, quando chegam os homens para ser o seu exército. Ele, olha, irmão, só tinha tranqueira, só tinha cabra ruim, gente que não presta, nunca pegou numa espada na vida. Ele disse, Senhor, esse aqui é o meu exército. Sabe que Davi pegou aqueles que não tinham valor nenhum e fez os seus guerreiros.
Sabe o que Deus está fazendo contigo, ou o que Deus fez na tua vida? Deus te tirou de uma vida que muitos não te davam valor, que muitos olhavam para você e diziam que você não vai dar em nada, você não vai ter lugar nenhum, teu projeto não vai funcionar, e Deus fez de você um vencedor. A minha Bíblia diz que Ele pega um homem que está no monturo, um mendigo que está lá no monturo jogado, e Ele assenta ele junto com os príncipes. Deus dá valor àqueles que servem a Ele. Então, você quer mais uma arma para derrotar o gigante? Não dê ouvido a pessimistas. Olha aqui o que a Bíblia diz. Livro de o capítulo 17, verso 33 diz assim, olha: porém Saul disse a Davi, olha o que o rei disse para Davi: contra este filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ah, se o cego Bartimeu desse ouvido às pessoas que lhe mandavam calar a boca. Se Jesus desse ouvido para Marta dizendo: meu irmão está morto há 4 dias, a esperança acabou. Não dê ouvido a pessimista, irmão. Aqueles que só têm olhos para derrota, aqueles que só têm olhos para coisas ruins, mente pessimista. Cadê a fé? Vai fazer o que com a fé? A fé está adiantando de quê? O pessimista é aquele que avalia a situação apenas pelo âmbito material e no âmbito das possibilidades. Pessimista quer ser realista, mas ele não é realista, ele não tem fé. Irmão, já ouvi crente dizer que esse negócio vai ficar até o final do ano. Aí eu perguntei para ele: e o nosso jejum? E o jejum do Brasil? E a oração do Brasil? E a oração das igrejas? Está valendo de quê? Está servindo para quê? Para de dar ouvido a pessimista. Para de andar com gente que quer atrasar a tua vida. Se afasta. Pastor, mas a gente não tem que amar. Amém, irmão? Ama. Mas não precisa conviver com esses pessimistas, com esses que só têm olhos para as coisas da terra. E nas coisas da terra, com os olhos na coisa da terra, realmente, irmão, eu também vou falar: esse gigante aí, Davi, não vai não, meu filho, porque ele vai te matar. Com os olhos da terra, eu vou dizer lá como Josué olhar para aquelas muralhas de quase 12 metros de altura, de 6 metros de largura, e dizer: ei, isso não vai cair não. Olhos materiais. Com os olhos materiais, aquele moço de Eliseu, quando saiu na porta da tenda, ele só enxergou soldados, carros, espadas. Quando Eliseu orou e pediu a Deus para abrir os olhos dele, para fazer enxergar o sobrenatural, ele não teve mais a visão horizontal, ele agora teve a visão vertical. Ele agora olhou, ele disse: os montes, olha bem, já não está olhando mais para baixo, está olhando para cima, os montes estão cheios de carros e cavalos de fogo. Andar com pessimista, você vai virar pessimista também. Andar com quem não crê, você também vai virar um sem fé. Andar com pessoas que têm olhos para o nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Então, em nome de Jesus, faça como Davi não deu ouvido. Ei, Davi, tu não pode ir para a peleja. Você é apenas um menino. Ele é guerreiro desde a infância. Meu querido, meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Em toda a nossa história, irmãos, em toda a nossa vida, todos nós enfrentamos alguns gigantes. Eu estou chegando já quase no fim da mensagem. Nós temos alguns gigantes que nós temos que enfrentar. O primeiro gigante, conhecido como o gigante das dificuldades. Por quê, pastor? Tanto
tanto gigante que o Senhor falava, para logo do gigante da dificuldade. Porque a dificuldade é aquilo que te deixa muito mais frágil para resolver algumas questões. A dificuldade é aquilo que deixa muito mais longe o objetivo para alcançar. A dificuldade é a tradução das circunstâncias difíceis ou quase impossíveis de realizarmos. Por que eu tenho que enfrentar o gigante das dificuldades? Porque a minha batalha, a minha guerra, desde quando eu aceitei a Jesus como Salvador, passou a ser a guerra de Deus também. Passou a ser as batalhas de Deus também. E tem muitos momentos na minha batalha que quem peleja ela é o Senhor, não sou eu. Quando Deus vê que eu não tenho condição, que eu não tenho necessidade, Ele entra com providência, Ele entra na frente e resolve. Mas a maioria das vezes é eu que tenho que lutar, é eu que tenho que ir. A Bíblia diz que Ele é o nosso cooperador. Ele coopera, Ele não faz nada por nós. Ele tem, se é, melhor dizendo, o que é para me fazer, Ele não vai fazer. Mas o que é para Ele fazer, eu não tenho a mínima condição de fazer. Então, toda dificuldade, ela tem que ser superada. E ela só é superada com a presença dele ao nosso lado. Olha bem o que diz Gênesis capítulo 18, verso 14. Diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Em outra tradução diz assim: haveria alguma dificuldade para o nosso Deus? Existe dificuldade para Deus? Não. Então esse gigante chamado dificuldade, ele sempre está na nossa frente, ele sempre se levanta na nossa caminhada. É dificuldade em questão financeira, é dificuldade em questão de saúde, é dificuldade em questões até espirituais, é dificuldade para se conseguir algo, é dificuldade para a realização de algo, é dificuldade para a aquisição de algo, sempre vai ter dificuldade. Mas esse gigante da dificuldade, ele não pode, em nome de Jesus, ele não pode parar, obstruir a tua caminhada. Os outros gigantes que muito se levanta e que em todas as batalhas difíceis, ele sempre está presente. Todos os desafios, ele sempre vai se apresentar. Todas os sonhos que você tem, ele vai surgir. Todos os projetos da tua vida, ele vai aparecer. Que gigante é esse, pastor? O gigante das dúvidas. O gigante da dúvida. Será que vou conseguir? Será que essa porta vai abrir? Será? Se, advérbio de dúvida. E a Bíblia diz que aquele que duvida é como areia, como a água que bate lá e vai embora. Faz a espuma dela e vai embora. Quem duvida é como um homem que constrói a sua casa sobre areia. Vem o vento, vem a tempestade e destrói. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 11 e 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Sem fé. A dúvida, querido, ela tem que ser jogada por terra nas nossas pelejas. A dúvida faz te ver o tamanho do exército. A fé faz te enxergar o tamanho do seu Deus. A dúvida te mostra a quantidade de inimigos que você vai enfrentar. A fé te mostra um Deus que é maior do que todos eles. A dúvida te faz pular um muro. A fé te faz saltar muralhas. A dúvida te faz atravessar a nado, mas a fé te faz atravessar um oceano. Esse gigante chamado dúvida, ele não pode permanecer na tua vida. Existem promessas de Deus, irmãos, que só são realizadas pela fé. Só são realizadas quando você crê. E existem promessas que Deus nos faz que parecem loucura aos olhos do homem. A história que estamos falando de Davi parece loucura.
contei minha promessa pro meu marido disse que eu tô ficando doida. E minha mulher disse que eu perdi o juízo. Meus filhos falou, pode esquecer. Querido, quem tem que acreditar na promessa é você. O gigante da dúvida vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o gigante da dúvida traz junto com ele um outro gigante também terrível, chamado gigante do medo. O medo, querido, ele existe em todos nós. Todos nós temos um pouquinho desse tal de medo. Mas ele nunca vai ser um gigante na minha vida e nem na sua, em nome de Jesus. Todos nós temos o tal do medo. O medo, ele é benéfico no que tange ao erro. Se você disser, eu não sei o que tem dentro desse suco, vamos supor que isso aqui seja um suco, eu não sei o que tem aí dentro, mas bebe para ver. Sabe o que vai acontecer? O medo não vai deixar você beber. Se for veneno, você ganhou a batalha, você foi um vencedor, você não vai morrer. O medo te livrou da morte. Eu costumo dizer que vale mais um de vivo do que um herói morto. E em questão de pecado, é sempre bom termos um certo medo. Não entrar na aventura. Eu vou fazer e vou ver o que vai dar. Não, irmão, tenha medo. Tenha medo, não vai não. A coisa é ruim mesmo, vai levar a morte. A consequência do pecado, a Bíblia diz que o pecado gera morte. Então, esse tipo de medo é benéfico. Você colocar a mão numa coisa, beber uma coisa que você não conhece, esse certo tipo de medo, ele é benéfico. Mas tem um medo maléfico. Tem um medo que te atrofia a tua mente. E certo tipo de medo que alejam as tuas pernas para não deixar você alcançar o teu objetivo. Tem certo tipo de gigante chamado medo que não te faz se aproximar de Deus. Ai meu Deus, o pastor falou que a irmã foi batizada com o Espírito Santo, saiu rodopiando pela igreja fora. Ai meu Deus, não, eu não quero ser batizado. Medo de Deus bradar na tua vida, de fazer. Então, esse certo tipo de medo é maléfico. O medo te faz ouvir coisas às vezes que não existem, coisas que não existem, tudo para aterrorizar a tua mente. Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Sabe o que diz Isaías? Olha o que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está dizendo, não tenha medo, não temas. A palavra não temas, segundo alguns historiadores, tem 365 vezes escrito na Bíblia. Aí eu paro, em anos normais, tirando o ano bissexto, tem 365 dias. Juntando 365 vezes não temas, 365 dias do ano, eu aprendo que para cada dia o Senhor tem uma palavra, uma força, um ânimo, uma vitória para a tua vida. Segunda-feira, pastor, está difícil, não temas. Terça-feira, a luz vai ser cortada, não temas. Quarta-feira, pastor, alguém está doente, não temas. Quinta-feira, ei, meu carro quebrou, não temas. Sexta-feira, ei, meu casamento está abalado, não temas. Sábado, ah meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu estou muito triste, abatido, entrando em depressão, não temas. Domingo, aleluia, ah meu Deus, eu acho que eu vou entregar meu cartão de membro, vou chamar meu pastor, vou entregar meus cargos. O Senhor te diz, não temas. O gigante do medo tem que cair por terra na tua vida. Chegando quase ao final, existe um outro gigante, querido, terrível, e eu vou falar dele para depois falar o nome dele. O verso de número 44 do capítulo, estamos estudando só 1 Samuel 17, diz assim, 44:
E disse mais o filisteu a Davi, ou Golias falou com Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Sabe que gigante é esse? É o gigante da intimidação. Friamente, um dia eu estava dentro do meu escritório, estudando, falando com Deus, e veio uma revelação assim, que naquele cenário entre Davi e Golias, Golias estava com medo de Davi. E eu vou te explicar por quê. Golias estava 40 dias, vou repetir, 40 dias esperando um guerreiro para lutar com ele. Não tinha ninguém. 40 dias esperando um representante de Israel para lutar com ele. Não apareceu ninguém. De repente, me aparece um menino simples, sem armadura, sem capacete, sem espada. O menino estava com um cajadinho de pastor, uma funda, que é uma bolsinha feita de couro de animal, amarrada com 2 tiras grandes também de couro. Uma era presa ao dedo, uma tira daquela presa ao dedo, porque quando ele girasse e soltasse, aquela tira ficava presa e a outra tira abria, aonde a pedra saía numa velocidade incrível. Com a bolsinha do lado, chamado alforge, aqui em Minas chama de embornal, e 5 pedrinhas ali dentro. Golias disse assim: rapaz, o que esse menino tem de tão especial para representar uma nação? O que esse menino tem de especial para representar um exército inteiro? Golias tremeu na base. Golias ficou apavorado, desesperado. E a única maneira que ele tinha de botar medo em Davi era através da intimidação. Vou pegar carne, vou no campo e paisagem. Tem inimigo, querido, que é dessa maneira. Tenta nos intimidar, para nos fazer retroceder, para nos fazer olhar para trás, para nos fazer desistir. Mas em nome de Jesus Cristo, não seja intimidado. Maior é o que está conosco, mais poderoso é aquele que nos chamou. Nós não somos filhos desamparados, nós não somos noiva abandonadas no altar, nós não somos órfãos pelas calçadas. Ele cuida de nós. Nós temos um Pai que zela por nós. A intimidação provoca pânico, medo, parar de desistir. E é uma das armas que o diabo tem usado nos últimos dias. A tal ponto que nem a ceia não quer tomar. O inimigo está dizendo: ei, você brigou com seu marido, não toma ceia não. Está te intimidando, irmão. Ei, você bateu no teu filho, deu uma chinelada no seu filho, botou ele de castigo, você pecou. Ei, não toma ceia não. Está querendo te intimidar, irmão. Ó, você não pagou esse mês lá o mercadinho lá. Está querendo te intimidar, irmão. Ei, você está com o teu coração triste, não toma ceia não. Está querendo te intimidar, irmão. Em nome de Jesus. Nós servimos um Deus que perdoa pecado. Nós servimos um Deus que cura. Nós servimos um Deus que resolve aquilo que o homem não pode resolver. Um Deus que vai além da medicina. Esse é o Deus que nós servimos. Não deixa o diabo te intimidar. Sabe o que essa luta, esse Golias fez? Porque muitas das vezes Deus permite esses tipos de gigantes que eu acabei de falar. Não é para nos prejudicar, mas para fazer com que o nosso valor apareça. Para fazer com que a nossa história apareça. Ninguém viu Davi matando urso e leão lá no campo escondidinho. Ninguém viu. Ninguém aplaudiu Davi. Depois que ele mata Golias, todo mundo joga ele para cima, carrega nos ombros, ainda tem até musiquinha para ele. Saul feriu seus milhares e Davi feriu seus 10 milhares. Até musiquinha fizeram para ele.
Mas na hora da batalha do urso e do leão, era ele, Deus e as ovelhas do seu pai. Sabe por que Deus permite alguns gigantes na nossa vida? Eu vou te dizer. Para nos dar alguns ensinamentos. Para mostrar para a nação de Israel que se eles não confiarem em Deus, as espadas não vão livrá-los. Se eles não colocar a sua fé no Senhor, nada vai realizar. Sabe o que Davi disse? Golias, você está me intimidando? Está querendo me intimidar? Está querendo que eu fique com medo? Vou te dizer uma coisa, Golias, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti, Golias. Na minha força, não vou não. Na minha experiência, eu não vou não. Na minha capacidade, vou não. Na minha beleza, vou não, Golias. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi fez? Não deu ouvido à intimidação. Mostrou o poder de Deus na vida dele. Mostrou que ele não era sozinho, que ele tinha alguém que pelejava as suas batalhas. Sabe por que Deus permite gigantes na nossa caminhada? Para revelar quem nós somos. Covardes e medrosos fazem como o exército de Israel, fogem com medo. Mas valentes e fortes, ainda que não tenham estrutura, que não tenha capacidade, ficam e lutam, porque Deus vai dar vitória. Sabe o que Golias revelou? Eu vou mostrar para você o que Golias revelou. Golias revelou que Saul era diferente de Davi. Rei, se vestia como rei, falava como rei, estava sentado no trono do rei, tinha autoridade de rei. E Davi não sabia falar como rei, não se vestia como rei, não tinha nada de rei. A única coisa que Davi tinha de rei era o coração de rei. Davi tinha coração de rei. Por isso que ele enfrenta Golias, por isso que ele vai até Golias, se intimida diante de Golias. Fica com essa palavra. Os gigantes que se apresentam na nossa caminhada, nem sempre é o diabo que coloca. Às vezes é Deus que coloca para te testar. Ou melhor, eu vou colocar melhor minhas palavras, é Deus que permite que eles apareçam para testar a nossa fé, a nossa coragem, para testar a nossa confiança nele. Que Deus te abençoe, que Deus te faça um Davi determinado, que lembre de tudo que Deus já fez por você até hoje e que vai continuar fazendo. Um Deus que não te desampara, que não te deixa. Os gigantes da dificuldade, da dúvida, do medo, da intimidação, todos eles vão cair por terra em nome de Jesus. Vou orar por você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Querido e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, as vidas, Pai, que acabaram de ouvir essa palavra, Senhor, se porventura algum gigante tem tentado, Pai, oprimir, intimidar a todas essas vidas, eu repreendo agora na autoridade do Teu nome. Capacita da autoridade, da poder, para que não venhamos fugir, correr, mas enfrentar em Teu nome, não na nossa capacidade, e vencê-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, Deus abençoe. Mais uma vez, vai lá no meu canal do YouTube, Pastor Davi Rosa, deixe seu like, se inscreva, aperte o sininho, porque tem muito mais de Deus aí para nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.